Tudo acontece no mundo da bola, principalmente quando o assunto recai em transferências. Há mais ou menos um mês, falar qualquer rumor do Neymar fora do PSG seria algo completamente irrisório. O jogador brasileiro parecia muito confortável na estadia de Paris. E não é que não esteja, e isso também não significa que ele não tenha preferências em continuar em Paris. Mas o mundo da bola gira e rodopia, muito por isso várias equipes têm demonstrado interesse no jogador brasileiro. E se tem uma liga que talvez muitos não esperavam contar tanto com o jogador assim, essa liga se chama Premier League. Exatamente, a melhor liga do mundo, a liga tão estimada, e muitos diziam que jamais pensariam em cogitar em comprar o Neymar, pois para muitos o Neymar no futebol tá com os dias contados. Bom, não é isso que alguns clubes pensam, pois quase todo o Big Six já deu uma olhada no jogador em algum momento da carreira. Isso não significa que agora seja diferente. Com o Chelsea caminhando de braçada, outras equipes voltam a caminhar pensando no jogador brasileiro. Inscreva no canal, deixa seu like e vamos entender tudo, inclusive o que Erling Haaland falou do jogador brasileiro. Neymar retornou a Paris para dar sequência ao tratamento da sua lesão no tornozelo. Mas o que aconteceu, você lembra? Calma que eu refresco a memória. A equipe médica do PSG e os cirurgiões que o operaram retiraram hoje sua bota de mobilização. A mais detalhes, o PSG informou que os exames são tranquilizadores. O jogador agora seguirá seu protocolo de reabilitação em Paris. O atacante voltou à Europa depois de passar um período no Brasil. E mais de um mês depois da cirurgia, Neymar operou o tornozelo em um hospital de Doha, no Catar, no dia 10 de março. O atacante está lesionado desde o dia 20 de fevereiro, quando sofreu entorse em partida contra o Lille pelo campeonato francês. As entorses no tornozelo estavam virando rotina para Neymar. O atacante sofreu com o mesmo problema durante a Copa do Mundo no fim do ano passado e desfalcou a seleção brasileira por 2 jogos. As lesões recorrentes fizeram o PSG optar por cirurgia. O prazo estimado de recuperação é de 3 a 4 meses desde a cirurgia. Desta forma, ele só deve voltar aos gramados na próxima temporada. O jogador brasileiro vem surpreendendo os médicos do clube com sua pronta e rápida recuperação. Por mais que seja um processo delicado e difícil de se ver, o jogador brasileiro vem tentado o que pode para se recuperar. Principalmente agora que virou paizão de novo. Neymar Júnior virou pai, novamente pela segunda vez. Davi Luca terá um parceiro ou uma parceira, a depender do gênero que está sendo esperado na barriga de Bruna Biancardi. Mas voltando ao panorama esportivo e profissional, os agentes de Neymar Júnior voltaram a pensar em um novo cenário que ligasse ele fora de Paris. O jogador brasileiro, que já havia declarado sem sombra de dúvidas que queria e gostaria de permanecer no clube a fim de tentar uma nova idolatria, parece ter balançado a sua opinião. O jogador contava com mais anos e a renovação de Lionel Messi no contrato de Paris, só que o jogador argentino com certeza não ficará nas estadias francesas. Flagrado com mais de 15 malas em Barcelona, o jogador parece caminhar perfeitamente para um retorno épico na Catalunha. O mundo do futebol ficou em êxtase ao saber de todas essas notícias, e principalmente que o jogador argentino sairá do clube de Paris. Nem mesmo o trio mais chamativo dos últimos tempos foi capaz de segurar a queda brutal de audiência do PSG nas últimas partidas do francesão. As quedas constantes de audiência no Brasil ocorreram principalmente quando o Neymar se lesionou, mais ou menos ali no período do Carnaval. E é um grande fato que a Premier League vem monitorado meio que de longe as novas tendências de recuperação do jogador brasileiro. Muitas equipes começaram a entrar no bolo por Neymar. Só de especulação nós podemos mencionar Manchester United, Liverpool, Chelsea, Newcastle e Manchester City. Mas se estamos falando realmente de valores apalavrados, só mesmo essas últimas 3 que eu citei entraram realmente na parada. O jogador que se desvalorizou bastante é visto como o suprassumo técnico, mesmo com problemas físicos e musculares. Recentemente ele teve uma transação ligada ao Manchester City, quando até mesmo Jack Grealish foi cogitado como uma espécie de moeda de troca para o jogador brasileiro realizar seu possível sonho de poder jogar na Liga Inglesa. É um grande fato que Neymar na Liga Inglesa requeriria muita mudança de postura, principalmente em relação ao novo calendário. No PSG, basicamente, a equipe se prepara para 8 a 10 jogos no ano, pois o campeonato francês já virou uma rotina e nenhum jogador se empolga para tal. Na Premier League, meu amigo, você tem que correr o máximo, tem que dar o seu dobro de atenção e tem que estar num sprint físico fantástico. Para os jogadores do City, Neymar lá não seria nenhum problema. Até mesmo ano passado, Erling Haaland rasgou elogios ao jogador brasileiro. Ele afirmou categoricamente
que Neymar é um dos melhores jogadores do planeta. E até mesmo quando houve uma certa provocação certa vez, quando o PSG enfrentou o Borussia Dortmund, o Haaland fez uma provocação meditando e o Neymar acabou revidando. Disse que isso não há mágoa alguma, e que pelo contrário seria um grande prazer jogar com jogadores do nível da prateleira do Neymar. Obviamente que para os fãs do jogador brasileiro seria muito mais interessante e rentável ver o atleta no City, quem não queria, né? Mas hoje a aproximação é muito maior em relação ao Chelsea, que vem muito desestruturado, muito mal das pernas da Premier League e que se reaproximou do jogador, meio que um tom de desespero. Eles precisam de um jogador amador e criativo para se livrar da situação atual. O Newcastle também entra na parada, cada vez mais próximo de conquistar sua vaga para a Champions League. E foi uma das promessas do Sheik do Newcastle que, caso isso acontecesse, ele tentaria trazer o jogador brasileiro. A negociação que vem chamando a atenção do mundo está se tornando 98% concluída. Sim, o ET voltará à sua casa, onde contemplou toda a sua realeza. O jornalista espanhol Gerard Romero, que fez uma grande cobertura acerca da transferência do Messi, ou melhor dizendo, da volta do ET para a Catalunha, afirmou em live na rede de vídeo Twitch que Lionel Messi está na Catalunha com a família e os agentes para dar sequência às negociações com Barcelona e finalizar todo o processo. O astro se encontra em fim de contrato com o PSG e deve deixar a França ao fim de junho, com grande possibilidade de retorno ao Barça. O periodista não deu mais informações sobre a ida do craque, mas disse que os próximos dias na Catalunha serão agitados com a continuidade das negociações. Em sua chegada ao aeroporto, Messi foi visto com cerca de 15 bagagens, junto de seus filhos e da esposa, além de seu conselheiro Pepe Costa e outros agentes que estão participando das conversas, junto com Joan Laporta, presidente blaugrana. O atual camisa 30 parisiense tem clima desgastado com a torcida, tendo sido vaiado duramente em várias oportunidades após os jogos do PSG. Portanto, o provável e já lógico destino do Messi é a volta, claro, ao Barcelona. Só mesmo o Barça para deixar ele tranquilo e em paz. Neymar, o grande companheiro de Lionel Messi, também ficou bem mexido com essa negociação, pois pode perder seu amigo de longa data mais uma vez. Só que na vez passada, quando o Neymar que saiu do Barcelona para ir para o PSG, agora é o Messi que fará o oposto. Sairá do clube que o Neymar tá, e isso pode deixar o jogador brasileiro um pouco balançado. O Barcelona não fez ofertas formais a Neymar, mesmo que tivesse demonstrado interesse há muito tempo. O jogador há muito tempo tenta essa negociação de retorno ao clube que lhe deu várias glórias e o clube também que lhe honrou a camisa. Mas o grande fato é que o Chelsea se movimentou nos bastidores para ter o jogador brasileiro novamente, mas deverá ter concorrência dentro da Premier League. Segundo informações reveladas pelo jornal The Mirror, o brasileiro é alvo dos Blues para a próxima temporada, mas há também o interesse de outro clube inglês que teve seu nome revelado. A ESPN revelou em fevereiro que Todd Boehly, proprietário do Chelsea, e Nasser Al-Khelaifi, presidente do PSG, se encontraram em fevereiro em Paris. Essa reunião teve como tema a possibilidade de transferência do atacante para Londres, segundo informaram fontes à reportagem. O PSG gostaria que Neymar tivesse deixado o Parc des Princes no último verão europeu, mas não conseguiu um comprador. O camisa 10 de 31 anos tem contrato com a equipe da capital francesa até junho de 2027 e ganha 30 milhões de euros, 167,4 milhões de reais por temporada, mas não é bem avaliado nos bastidores do PSG no momento. Neymar inclusive foi oferecido ao próprio Todd Boehly na última janela de verão. Segundo fontes, o magnata norte-americano ficou tentado com a possibilidade, mas nunca chegou a fazer uma oferta formal. E de acordo com The Mirror, a tendência é de que Boehly reacenda o interesse em contar com Neymar em Stamford Bridge. Ainda citando o jornal, um segundo time da Premier League também está interessado em Neymar, cujas opções fora do PSG devem ser limitadas devido a uma série de questões que incluem seu alto salário e histórico de lesões. A chegada do brasileiro pode ser mais um passo na reconstrução do elenco do Chelsea, que vem sendo promovida desde que Todd Boehly concluiu a aquisição do clube, e por sinal viu o Chelsea ficar ladeira abaixo, já eliminado da Champions League de forma melancólica e completamente fora de quaisquer possibilidades de UEFA Champions League para nessa temporada tentar na Premier League. O Chelsea precisa se reconstruir imediatamente, mas será que isso seria possível? Após os rumores envolvendo a reunião entre o dono do Chelsea, Todd Boehly, e Nasser Al-Khelaifi, proprietário do Paris Saint-Germain, sobre uma possível ida de Neymar para o clube inglês, o jornal Le Parisien divulgou que as negociações poderiam girar em torno de 60 milhões de euros. O valor significaria uma desvalorização de 162 milhões de euros em relação ao valor pelo qual Neymar foi comprado do Barcelona pelo PSG, 222 milhões de euros, a transferência mais cara da história do futebol. De acordo com o jornal francês, o valor partiria da urgência de deixá-lo ir para poupar o salário e assim livrar-se de um jogador com imagem degradada.
Até o momento, o principal empecilho do Chelsea era o salário de Neymar, que aos 31 anos ganha 35 milhões de euros líquidos por ano, valor que os ingleses não conseguiriam quitar. Nas últimas semanas, o vestiário do Paris Saint-Germain está esquentando, principalmente após uma discussão de Neymar e Marquinhos com Luis Campos, um dos principais dirigentes do clube. Segundo a equipe, os jogadores brasileiros criticaram as contratações feitas pelo português na janela de transferências. Durante a derrota para o Mônaco, o camisa 10 proferiu duras palavras contra Vitinha e Ekitike, dois nomes que chegaram nessa temporada ao elenco. Mas os brasileiros não são os únicos insatisfeitos, pois Lionel Messi, Presnel Kimpembe e outros atletas que tiveram presente nos últimos anos no PSG também têm a mesma sensação. O jogador, segundo Le Parisien, dá aval mais que positivo sobre a ida para os Blues, que já parece ser dada como certa para os tabloides ingleses. Enquanto o Manchester City freou nas investidas pelo jogador, o Chelsea veio com tudo pela briga, e o jogador já falou sobre o Chelsea. Em entrevista de Neymar concedida em 2020 na Inglaterra, o jogador foi enfático ao falar que jogar na Premier League era um grande sonho e não seria nenhum problema, e ao contrário, estaríamos falando de uma realização para ele. Nas palavras dele, a Premier League é um campeonato que me anima, eu gosto do talento de jogo e das equipes. Quem sabe algum dia eu jogue por aqui, gostaria imensamente de atuar na liga. Eu admiro o Manchester United, o Chelsea, o Arsenal e o Liverpool. Essas equipes estão sempre lá lutando. Você tem treinadores do alto nível como o Klopp, Mourinho e Guardiola. São treinadores com quem qualquer jogador gostaria de trabalhar. O nome do jogador já esteve ligado em todos esses clubes citados, menos ao Arsenal. O PSG pode reduzir ainda mais o alto valor pelo jogador, o que facilitaria ainda mais as condições do astro em poder sair para outro lugar. É o mais fraco desde que estou no clube. Eles, jogadores, não entendem como o PSG deixou Paredes, Gueye e Draxler saírem para contratar Vitinha, Fabian Ruiz e Carlos Soler, mesmo que este último seja melhor avaliado em relação aos outros dois, disse um membro da direção do Paris Saint-Germain ao jornal francês L'Equipe. Uma parte do elenco não entendeu a contratação de Ekitike, uma vez que Kalimuendo havia retornado de empréstimo após ter tido uma temporada de sucesso emprestado ao Lens. O atacante foi negociado com o Rennes, mas era visto como uma alternativa ideal em caso de ausência de Mbappé. A atuação de Luis Campos na janela de transferências vem sendo alvo de críticas por parte de um elenco recheado de astros. Os mais experientes não entendem como o clube não conseguiu a contratação de um zagueiro nos mercados de verão e inverno da Europa. No entanto, a equipe comandada pelo Christopher Galtier carece de opções, principalmente em caso de uma lesão ou suspensão. A atuação do PSG passou a se tornar dramática. O projeto que mais vislumbrou grandeza no futebol mundial pode perder completamente o seu eixo, e é por isso que novos rumos podem ser tomados. O pai de Messi foi visto essa semana na Catalunha conversando com o presidente do Barcelona, Joan Laporta. Pode ser a indicação do retorno do jogador, atual campeão do mundo e que dispensa quaisquer comentários no clube que cansou de ser um rei. Seria o retorno digno de um craque que saiu de forma indigna, muito por conta do rombo financeiro que o clube catalão sofreu nos últimos anos por conta de uma gestão suja. Kylian Mbappé não esqueceu da oferta astronômica oferecida pelo Real Madrid, afinal, quem esqueceria? E para o jogador insistir numa equipe que tropeça tanto realmente não compensa. Mbappé sonha alto, e suas atitudes já demonstram isso, desde suas atitudes de disciplina e desempenho máximo, até mesmo problemas internos que deram que falar meses atrás, em que foi acusado de ser um bebê mimado e chorão.